Fala galera, paz seja convosco, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Paz Seja Convosco. E aqui ao meu lado hoje, Gabriel França, já estreando aqui comigo nesse episódio. Você já vai entender o porquê que o Gabriel está aqui hoje com a gente aqui. Ô Gabriel, fala pra gente, aproveita, quais são as nossas redes sociais oficiais da Quadrangular e do Paz Seja Convosco? Bom, se você quiser seguir a gente aí para conhecer mais do trabalho do Pai Seja Convosco, você vai jogar aí @Pai Seja Convosco Podcast, TikTok e no Instagram também. Nós também temos aí o Quadrangular Play, que você vai conseguir assistir na íntegra tudo que passa aqui e as programações de cursos e etc. que a gente trabalha aí na nossa igreja. E se você tem pergunta, comentário, sugestão de tema, como o de hoje, por exemplo, hoje o tema ele é sensacional. Mas calma, segura aí, não se emociona. Compartilha com geral, faz todo mundo participar, com o seu pastor ou com os pastores da sua região, com todo mundo da mídia, a galera aí que trabalha na área de comunicação da igreja, que esse tema ele é muito importante, é uma ferramenta que nós vamos descobrir se ele ajuda ou atrapalha, afinal de contas, a igreja nos dias de hoje. E para falar sobre qual o tema de hoje, Gabriel? Hoje nós vamos falar sobre IA. IA, inteligência artificial, que já chegou, tem bastante tempo aí no mercado e tem algumas igrejas que estão usando a IA, às vezes de forma positiva, às vezes de forma negativa, mas nós vamos conversar um pouco sobre o ponto de vista, porque acho que tudo depende da perspectiva em que está sendo olhado essa questão da IA. Nós vamos refletir um pouco hoje sobre como a inteligência artificial ela tem transformado o mundo e o que isso significa para a igreja. E quem é que está com a gente aqui hoje, Gabriel, para falar sobre isso? Hoje nós estamos aqui com o nosso mestre, pastor Eduardo Medeiros. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Fiz uma pesquisa, estive aqui no episódio 10, falando sobre a independência do Brasil. E é muito bom poder estar aqui depois de tantos episódios, sinal que o projeto do Paz Seja Convosco era uma semente lá naquele início, né? E agora nós estamos vendo esse projeto tomar conta do Brasil e cada vez mais acessado, abençoando o Ministério Quadrangular. Quero parabenizar, então, ao Conselho Nacional, todos vocês que fazem esse projeto acontecer na prática, né? E que venham 100, 200, eu quero estar presente no episódio 1000 do Paz Seja Convosco, por favor, tá? Amém. Então vamos explicar aqui então um pouquinho. O Gabriel está com a gente porque o Gabriel ele é um dos editores aqui do Conselho Nacional. Aqui no Conselho Nacional nós temos algumas ações que são criadas com o IA. Teve até na Convenção Nacional, né, Gabriel, que você criou um conteúdo para a abertura da Convenção Nacional. Exatamente. Qual conteúdo foi esse? Nós fizemos a abertura interativa da Convenção Nacional com o auxílio da inteligência artificial. Nós colocamos aí vários personagens bíblicos, né? Criamos aí a Aimee também, né? Demos vida a ela e tudo de uma forma bem interativa e objetiva lá, fazendo realmente a interação, né? Com o público que estava presente. É isso. Então, para conversar com a gente, junto com o nosso grande amigo, pastor Eduardo Medeiros, Gabriel, que ele é da parte mais técnica de IA, mas a gente não vai falar muito sobre essa questão, é que a verdade é que a IA já está em tudo, já está na saúde, na educação, na comunicação, na arte, nas empresas, nos ministérios. Mas, afinal de contas, o que é IA, pastor? Bom, uma ferramenta, não é, que é alimentada por informações, né, e a partir dessa alimentação de informações ela nos traz respostas. Claro, é bom deixar claro, né? Eu não sou um especialista na parte técnica da IA. A gente vai refletir filosoficamente, né, a respeito dos impactos que essa tecnologia tem trazido para a igreja e como ela tem ajudado ou atrapalhado. A gente vai chegar a uma conclusão até o final desse episódio, né? E o próprio conceito dela é interessante, né? Se a gente pensar que ela não é uma inteligência artificial, já começamos por aí, né? Porque toda a inteligência que se acumula nessas ferramentas, elas vêm a partir da nossa alimentação, né? Então, ela é um compilado daquilo que nós alimentamos e a partir dessa alimentação de informações, ela te dá respostas. Mas ela não cria respostas do nada, né? Ainda bem.
O dia que ela criar, o que aconteceu lá em Exterminador do Futuro vai acontecer, né? O dia que ela criar consciência, né? Então, eu sempre brinco com o pessoal, né? Trate bem o ChatGPT quando você usar, né? Diga bom dia, muito obrigado e tal. Porque se um dia a Skynet lá de Exterminador do Futuro acontecer, ela vai primeiro naqueles que trataram mal. Então, trate bem para você ficar tranquilo com relação a isso, né? Mas explicando de maneira clara para a nossa audiência, a inteligência artificial é um agregado de informações e a partir dali você vai tendo opções, respostas e outros elementos a partir dessas informações, né? E ela não é nova, toda a tecnologia que vem ao público ela já está em operação nos bastidores há muito tempo. Então, claro, não vou fazer um retrospecto de quando começou a se manipular voz, quando vídeo, imagem, isso é muito mais antigo do que a gente está vendo agora. Né? Então, já é usado há muito tempo essas tecnologias, né? Mas quando elas popularizam, né, já foram testadas por muito tempo. Né? Então, é interessante pontuar que a IA não é algo novo. Né? É novo para o grande público que está tendo acesso e interagindo com essas informações. Mas fragmentos de IA estão aí já há muitas décadas. Se você pegar o seu Word, né, o seu aplicativo aí de produção de texto, qualquer corretor ortográfico já tem elementos de IA, porque ele sugere palavras para você substituir aquelas que estão erradas, né? E por aí vai, né? Questões numéricas em planilhas, essas sugestões todas, de certa forma, já é um embrião daquilo que dessa revolução que a gente está vivendo hoje. É impossível que alguém não tenha ouvido falar, pelo menos, a respeito disso, né? Pastor, então vamos entrar agora para a nossa realidade. Vamos falar um pouco sobre a igreja. A igreja sempre teve uma rejeição ou uma resistência com novas tecnologias. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o senhor tem uma formação em história, o senhor sabe de como foram as coisas, como as coisas foram acontecendo, as tecnologias foram acontecendo, e sempre parece que a gente ficava com o pezinho atrás. É assim? Olhar para a história nos ajuda muito, porque como nós temos um limite de tempo, então a gente só vive a nossa geração. Então parece que tudo que acontece na nossa geração é inédito. Mas se eu olhar um pouquinho para trás, eu vou ver que o que está acontecendo agora já aconteceu algumas décadas atrás e vai continuar acontecendo depois que a gente não estiver mais aqui. Se eu olhar o começo do século XX, por exemplo, criou-se o rádio. E assim, muito frenesi aconteceu lá. Não, essa caixa, imagina, uma caixa de madeira na época, né? Tem uma voz que sai lá de dentro. Isso aqui só pode ser do diabo, né? E por um tempo a gente rejeitou. Depois começamos a pregar no rádio, né? Programas de rádio, inclusive nossa fundadora está na vanguarda desse movimento de uso de tecnologia da época, da geração dela, que é os programas de rádio que a Aimee fazia. Sim. Depois, na década de 70, nós vamos ter a televisão, imagina, né? E eu sempre gosto de pontuar que cada novidade tecnológica que aparece dessas, nós temos um viés escatológico. Não, é o anticristo, né? Sai uma voz dentro daquela caixa, o anticristo vai falar com a humanidade toda. Passou um tempo, o anticristo não veio dessa forma, né? Aí vem a televisão. Meu Deus, agora a gente vai poder ver o anticristo em todas as casas ao mesmo tempo. É agora, né? Passa um tempo, a gente tem internet. Não, imagina, rede social, na palma da mão, todo mundo. E assim, sempre Teve a história do chip também, né, pastor? A história do chip. Sim. E assim, a gente vincula a questão da tecnologia com escatologia, né? Tudo que a gente não entende muito bem, a gente joga para pro livro de João, lá no Apocalipse, e tenta encaixar em alguma coisa do que a gente vê por lá. Né? E o fato é que ninguém sabe quando essas coisas vão acontecer. E é interessante, né? 23 de setembro de 2025, pouco tempo atrás, houve já a mesma coisa, né? Apareceu um pastor dizendo que Jesus voltaria dia 23 de setembro, né? Eu dei aula para os meus alunos na faculdade dia 24, eu olhei para olha, se você está aqui, eu também. Algo deu errado. Ou todo mundo ficou e ninguém subiu, enfim. Ou, né, o que é mais plausível e provável é que a profecia estava errada. Mas a gente sempre tem esse viés meio místico, muitas vezes, com essas tecnologias. Mas essas informações elas estão sempre acontecendo. Algo que é novo é estranho. E a nossa tendência natural, quando aparece algo novo, não precisa nem ser tecnológico. Sempre que a gente não entende alguma coisa, a nossa tendência inicial é rejeitar isso.
né? E a igreja ela vive nessa tensão constante entre negar uma nova tecnologia, tolerar no segundo momento, por exemplo, pastor, e se a gente colocar uma bateria na igreja, no culto de jovens, o que você acha? No primeiro momento, não, isso é do demônio, meu Deus, é absurdo isso, né? Pastor, vamos colocar lá, só no culto de quarta-feira, tem 5 pessoas na igreja, o que você acha? Tá bom, coloca lá, mas não abusa, tá? Então, faz um teste, tolera, né? Depois vê que aquilo deu algum tipo de resultado, trouxe mais gente, o pessoal comentou, foi legal, não mexeu com princípios. Tá bom, vamos utilizar. E assim a gente tem vindo. Qual que é o nosso problema? Geralmente a gente demora muito tempo para abraçar essas tecnologias com equilíbrio e a gente perde aquilo que a sociedade está, a resposta da sociedade. Então, parece que, eu sempre brinco com os meus alunos que a gente entrega as coisas para o diabo, né? A televisão é do diabo, a política é do diabo, dinheiro é do diabo, e a gente deixa uns 30 anos, mais ou menos, essas coisas na mão do diabo, aí depois a gente pega de volta, mas aí ninguém mais está se importando com aquilo. A sociedade já avançou já há 30 anos, e a gente aí está começando a usar algo que já ninguém mais está utilizando, entende? Então, a gente precisa aproveitar essa onda da inteligência artificial, que é algo muito forte, uma revolução, eu acredito, sem precedentes aí na história recente da humanidade, para não perder esse bonde e esperar todo mundo esgotar quando a sociedade pegar a próxima revolução, que está cada vez mais rápida, né? E esse é o desafio. Antigamente você demorava 30, 40 anos para ter uma grande revolução. Agora, todo ano tem um grande salto e a gente não consegue nem se adaptar direito. Por isso o timing é muito importante, né, pastor? Nesse momento, eu chamo, né, nessa quadra da história que a gente está vivendo hoje, a percepção dessa realidade ela tem que ser rápida. Porque eu não sei o que vai aparecer ano que vem, né? Há 1 ano e meio atrás ninguém falava de IA e hoje ela dominou todas as coisas. Não, então, a IA no início, por exemplo, tinham muitos testes que eles faziam com o Will Smith. Vocês já viram esses vídeos, né? Dele comendo macarrão. Era totalmente estranho, né? Uhum. Hoje em dia você já tem uma consistência muito maior entre imagens e a própria pessoa. Você recria pessoas com muito mais coerência, né? Sim. Então, assim, hoje está realmente assustador, né? Então tem que acompanhar. E até entrando nisso, pastor, como é que a igreja ela consegue equilibrar essas evoluções com os princípios bíblicos? Muito bom. Deixa eu só falar, eu considero sempre que a igreja tem 3 posicionamentos com relação a qualquer mudança na sociedade, né? A primeira delas é a que eu acho correta, é entender que isso é uma estratégia que precisa ser adotada. A gente está vivendo algo que talvez a gente não tenha percebido ainda o tamanho, a dimensão do que a gente está vivendo. E, claro, isso não é tão simples a gente fazer esse exercício. Mas a gente está vivendo algo semelhante ao que aconteceu lá no século XVI com as grandes navegações. Tá? Um continente inteiro foi descoberto. A gente tem um mundo paralelo dentro da internet. Então, assim, eu tenho que, como igreja, entender que esse é um campo missionário gigantesco. Verdade. Talvez o último grande campo missionário da história da humanidade. Porque todo mundo está lá dentro. Né? E eu preciso entender isso como um projeto missionário dentro desses espaços e aproveitar todas essas questões. Então, algumas igrejas entendem, investem na questão da mídia, da transmissão, do uso de redes sociais, usam a IA como uma ferramenta de apoio para otimizar as suas programações. Né? Então, a gente vai falar de equilíbrio com relação a isso. Outras tentam ficar no meio do caminho. Então, transmite o culto aí. Tá bom já. Né? E todo mundo acabou fazendo isso de uma forma ou de outra durante a pandemia. Né? A pandemia empurrou todas as igrejas para esse universo, mesmo aqueles que não queriam ou tinham essa resistência, a pandemia acelerou, talvez em 30 anos, aí, a nossa percepção com relação à tecnologia. E aí você tem o terceiro grupo que ainda permanece resistente a tudo isso, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas sobre a sua pergunta sobre como equilibrar o uso, né, da IA com relação a equilíbrio e tudo mais, a gente precisa sempre pensar que
a gente não pode substituir o papel espiritual da nossa realidade. Né? E é uma linha muito tênue. Vocês que trabalham com isso diariamente, né? E eu quero publicamente parabenizar o trabalho que vocês têm feito nos nossos eventos. Né? Estivemos aqui, enquanto gravamos aqui, eu estou voltando para casa depois de um final de semana de eventos aqui em São Paulo, e eu acompanhei nas redes sociais pelo menos 3 grandes eventos simultâneos acontecendo, e todos eles cobertos com muita excelência. Então, é sinal que vocês estão formando novos líderes nessa área, que têm entendido essa visão, e graças a Deus pelos nossos líderes, né? Pastor Mário e pastora Bianca, que têm investido nessa realidade. Né? Então, parabéns aí oficialmente aí a todos vocês. Obrigado. Por isso. Mas já perdi o gancho que eu estava falando aqui. É sobre o equilíbrio. Equilíbrio, né? Então, assim, a gente tem que entender a IA como uma ferramenta que pode nos ajudar a acelerar alguns processos. Agora, ela é uma ponte, ela não é o resultado. E esse é o perigo. Se eu adotar isso como resultado, poxa, eu estou com muitos compromissos, tenho que pregar no domingo, então vou usar o ChatGPT para me dar um esboço pronto, né? É complicado, e as coisas vão ficando assustadoras. Sim. Alguns meses atrás, por exemplo, saiu uma trend aí, né? Qual a minha bênção, né? Vocês acompanharam isso aí, né? O pessoal digitava no ChatGPT sem escrever mais nada, qual a minha bênção? E botava uma pergunta e deixava o ChatGPT responder. Eu fiz ao vivo com os meus alunos de teologia na faculdade lá, digitei, e assim, como ele sabe que eu busco, né, para de repente pegar versões diferentes do mesmo texto bíblico para me ajudar a fazer a comparação, fazer exegese de alguns textos para ajudar na minha mensagem, fazer uma concordância bíblica daquele tema, quais versículos vão falar sobre aquele texto, né? Um trabalho que eu demorava horas com as concordâncias físicas, eu ganho muito tempo agora agilizando isso, né? Então ele sabe que eu uso muito para textos bíblicos. A resposta, sim, eu fiquei emocionado com a resposta que eu recebi, né? Apareceu, não, só o fato de você perguntar, de você estar vivo já é uma bênção. Segundo Mateus capítulo 7, versículo 7, você é uma obra da criação divina e por aí vai e tal. E eu fui lendo com os alunos, aí depois tinha lá, você quer que eu ore por você também ou não, né? Nossa, o GPT estava te evangelizando, então. O GPT queria orar por mim. Aí eu fechei o notebook e falei, não, até aqui eu posso ir, se eu continuar não dá, né? Misericórdia. Porque agora sim, eu fiz isso, né? Agora, como um teste com os meus alunos, para eles verem como isso pode afetar, né? Um novo convertido, por exemplo. É verdade. Né? O aconselhamento tem um risco muito grande dos nossos jovens, por exemplo, pararem de conversar com os seus pastores, seus líderes, porque de repente ele tem vergonha de falar alguma coisa que ele fez, alguma coisa que ele cometeu, mas é mais fácil pedir um conselho para o ChatGPT, que vai dar um conselho sempre voltado àquilo que a pessoa quer ouvir, e não aquilo que ela precisa ouvir. Sim. Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, mas como toda ferramenta, ela tem que ser usada de maneira adequada. Né? E é interessante sobre essas questões da IA, nós falamos de GPT, mas é só um exemplo, né? Eu conheço pessoas que se consultam com a IA, pastor. Fazem perguntas de caráter emocional. É como se fosse o psicólogo cuidando da vida dela, entendeu? E isso é um grande risco. Sim. Eu considero isso como um grande problema, porque é o que o senhor está falando, ele vai entregar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas não necessariamente aquilo que de fato precisa ser dito naquele momento. Então, as pessoas começam a confundir. E eu já vi pessoas falar que Deus falou comigo através da IA. Pelo amor de Deus. Como a gente comentou no início, a IA é só um apanhado de informações que consegue ler a tua personalidade sobre você mesmo, a partir da sua busca, né? Aquilo que você costuma. Então, ela te dá uma resposta direcionada ao perfil daquilo que você procura, né? Nessas ferramentas. Então, assim, eu tenho visto, conversando com alguns amigos psicólogos, que têm dito, olha, a gente está numa febre de adolescente buscando o ChatGPT como um psicólogo. É isso. E isso também tem um risco gigantesco. Cada vez vai reforçando comportamentos negativos ao invés de levar a uma autorreflexão para a mudança de comportamento. Né? Então, a gente precisa ficar atento a esses riscos, porque essa revolução está acontecendo enquanto a gente está conversando aqui. Né? A gente não viu os resultados de tudo isso ainda. E o Gabriel comentou sobre música, né, Gabriel? Sobre composições. Foi o William que falou, no off. Foi o William que falou? O William mencionou no off. O William tá ali foi bom você ter lembrado. Sim. O William também é um dos nossos editores aqui, pastor. E ele é mestre em áudio de IA, né? Porque a gente usa bastante
Antigamente a gente ia atrás de locutor, né? Hoje a IA entrega a locução Sim. e a gente pode mexer na entonação. Então o William, por ser um produtor musical, ele consegue entregar um áudio com emoção e tal. Ele consegue construir isso. Foi bom você ter citado ele. Sim. E ele falou com relação a composições de igrejas. Tem ministros, tem pessoas que estão falando assim, agora eu sou compositor. Só que ele usa o IA, a GPT, para construir músicas como inspiração. Nem inspiração, né? Porque não é nem ele que faz. Composições. Como que a gente consegue, então, evitar que essa tecnologia substitua o relacionamento humano com o Espírito Santo? Muito bom tudo isso, né? Primeiro, a questão principal sempre é o equilíbrio. A gente precisa tender a equilibrar as coisas, né? Como eu falei, como uma ferramenta prática, ela é muito boa, né? Por exemplo, como a gente pode usar a questão do áudio mesmo para melhorar algumas coisas. Por exemplo, nós fazemos conferências, temos mensagens primorosas, só que elas ficam restritas aos países de língua portuguesa. Tem algumas ferramentas, né, que podem mudar ali a linguagem daquele que está falando para poder levar e expandir esse acesso a outros lugares também. Sim. Agora, quando eu mudo a questão da minha... Eu não preciso mais orar para fazer isso, né? E por isso que essa revolução tecnológica ela é diferente das anteriores. Todas as outras elas só transmitiam conteúdo. Eu tinha que criar o conteúdo, ficar na frente de uma câmera para pregar para a televisão. Eu tinha que preparar o meu roteiro, a minha pregação para pregar no rádio. E por aí vai. Né? Agora é a primeira vez na história que você não precisa pensar se você não quiser. Né? E, claro, eu como professor universitário tenho recebido trabalhos que eu sei. Eu ainda consigo perceber, né, que o trabalho não foi o aluno que fez, muitas vezes, né? Porque eu sei que está muito correto, a linguagem está muito técnica, então nós ainda conseguimos perceber. Eu sei que vai chegar um ponto onde eu não vou conseguir mais ter a fronteira entre o que foi ele, ela vai conseguir perceber até os erros que ele comete ali para me produzir um trabalho idêntico ao que ele faria. Né? Talvez não demore muito, infelizmente, para isso acontecer. Mas a gente precisa entender isso como essa questão do equilíbrio que a gente precisa adotar. Né? No momento que ela deixa de ser a ferramenta e passa a produzir aquilo que nós temos que produzir enquanto igreja, eu não consigo compreender unção dentro dessa perspectiva. Né? Então, há um risco muito grande da gente começar a ter nas nossas igrejas um surto de emoção só. As músicas geram uma emoção, eu posso criar uma mensagem pedindo uma entonação mais manipuladora, e a gente pode começar a manipular as pessoas humanamente falando, porque... como diz sempre, né, a IA ela representa aquilo que eu busco, né? Então pode ser coisas que vão manipular as pessoas, independente de qualquer coisa. O trabalho que nós temos que fazer, a nossa unção, né, a gente vai substituir a unção por preguiça espiritual. Se eu não quero mais pesquisar, eu não quero gastar horas preparando uma mensagem, né? Nós demos alguns estudos aí na conferência de líderes da Juventude GFQ, aqui em São Paulo, e assim, são horas que você tem que pesquisar, muita coisa que você tem que levar em consideração, né? O público que você vai abordar, o tipo de abordagem, como abordar alguns assuntos que são um pouco mais delicados. Então, isso é um homem que tem que fazer. Se eu peço para uma inteligência artificial fazer isso, além, claro, ela comete erros também. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque eu já vejo algumas coisas, né, pesquisando a respeito dessa questão mais filosófica, de que tem gente já... Há um futuro próximo onde talvez a própria inteligência artificial se torne um ente religioso. As pessoas resolvam adorar uma inteligência artificial porque dá as respostas que eu preciso, vai se tornar uma espécie de oráculo que responde todas as minhas dúvidas. E na medida que isso vai se aprimorando, a gente tem esse risco de começar a levar isso para uma esfera cada vez mais espiritual. Então, a inteligência artificial não substitui o nosso trabalho pastoral, ministerial, né? Compor músicas, né? Meu Deus. Aí vai chegar um ponto onde eu já não sei se eu estou cantando alguma coisa que foi alguém que criou, foi a IA que criou, enfim. Né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Precisa perceber e ter as estratégias certas, até que ponto, até onde a gente pode ir sem cometer desonestidade intelectual, né? Ou espiritual, no nosso caso. Sim, né? No mundo secular, falaria que é desonestidade intelectual, quando eu peço para IA fazer um trabalho que é meu, né? E dentro da igreja seria uma desonestidade espiritual. Né? Então, assim, olha, essa mensagem que você está ouvindo aqui não fui eu que preguei, que preparei, né?
foi a inteligência artificial. Então, eu vou pregar algo que foi terceirizado, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Vocês me cortem Fala aqui, um pouquinho. se eu fico falando aqui. Não, mas a gente tá aqui pra ouvir mesmo. Não, é isso aí, estamos aqui pra Gabriel, ver. pode falar, mano. Não, pode falar. Você. Então é o seguinte, pastor, fala pra gente aqui então. Dentro da nossa área de comunicação, nós temos aqui, nós somos do Conselho Nacional, nós somos aqui da comunicação do Conselho Nacional e nós sabemos que a IA ela pode nos ajudar, assim como tem nos ajudado, e muito. O senhor até comentou sobre a IA traduzir para outras línguas. Nós tivemos uma produção, até o William, se puder dar um joinha para mim, só para não deixar eu mentir sozinho. Nós fizemos uma produção nossa e que foi traduzida para não sei quantas línguas. Nós fizemos e usamos essa inteligência. Vê se o William tá dando um joinha aí, só para confirmar. Olha lá, ele tá dando joinha. Okay. É porque Sou ele que fez ele que fez esse trabalho. Então, ela ajuda bastante. Mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode pedir para ela criar um conteúdo e ela vai criar. Sim. E vai tirar aquilo que nós temos de mais precioso, que Deus entregou nas nossas mãos, que é a nossa criatividade. Exatamente. E isso é perigoso também, até para nós da nossa área. Sim. Né? E o que eu vejo que a gente está correndo um risco é ser a primeira geração que vai ter problemas intelectuais, digamos assim. Porque se a gente terceirizar todo o conteúdo criativo, racional, por que eu vou pensar, né? Eu peço e ele já faz e está tudo certo e tal. A gente vai ter uma involução intelectual. Né? A gente já viu alguns estudos de níveis de QI, onde essa é a primeira geração que está tirando notas abaixo da geração anterior. Toda vez que a gente faz esse teste, a nova geração supera a geração anterior. Foi a primeira vez que a nota foi mais baixa. Por quê? Porque nós não estamos pensando. E até fui pesquisar um pouco a respeito, né? Quem me conhece as minhas ministrações sabe que eu uso muito dado, estatística, gráfico, porque eu acho que a gente não pode ficar acreditando só na opinião, a gente precisa ir atrás dos dados para ter opiniões mais confiáveis, né? E esses testes de QI eram feitos, pega um teste de 30 anos atrás e dá para um adolescente responder hoje. Então, toda a ciência vai avançando, né? Então é cada vez mais fácil você responder perguntas relacionadas a questões do passado. E essa é a primeira vez onde você está tendo uma nota empatada e tendendo à diminuição. O que quer dizer? As novas gerações estão pensando menos que as gerações anteriores. Né? Claro, tem uma série de facilidades que as tecnologias têm nos trazido, mas a gente precisa tomar cuidado com isso também, porque é a primeira vez que você não precisa pensar se você não quiser. E ao não pensar, não treinando o meu cérebro, isso vai atrofiando a nossa habilidade intelectual. Sim. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. Isso, particularmente como historiador, também me assusta um pouco. E a gente entra até naquela questão de gerações, né, pastor? A gente tem uma geração que foi forte, e essa geração forte ela acabou gerando uma geração mais fraca por preocupações dos pais, e hoje a gente está vivendo num momento em que dizem que é uma geração que vai resgatar a força, porque a gente foi criando tanto conforto e tanta comodidade para os filhos, para os netos, que agora eles estão numa zona totalmente de conforto, que está exigindo novamente uma geração forte para tirar dessa calmaria, desse lugar que nós estamos assim, de até baixo nível de intelecto que o senhor está falando, né? Pois é interessante isso, porque por muito tempo isso a gente sempre pensa nisso, né? A gente sempre ouve falar isso, é uma geração forte, mas quando você está na geração é difícil você entender, que geração é essa que eu tô? Eu tô na fraca, eu tô na forte, porque você está vivendo isso, né? Por isso que a história é fascinante, né? A gente vive algo e a gente está vivendo a história ao mesmo tempo. Né? Então, essa dinâmica de gerações fortes e fracas, ela é muito dinâmica. Eu creio que a gente está nesse momento de baixa agora, né? Tudo foi muito fácil e a gente alguma coisa acontece para tirar a gente dessa estabilidade toda e poder direcionar mais uma vez, né? Eu apontei até alguns gráficos sobre o número de jovens, né? A taxa de natalidade da população diminuindo, quer dizer que a gente vai ter em cerca de 30 anos metade do número de jovens que a gente tem hoje na sociedade, a população envelhecendo mais. Com tanta tecnologia, como que vai ser? Então, são perguntas que a gente não tem as respostas ainda, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e preparar a igreja, olhar para esse futuro próximo e entender, olha, em 30 anos você vai ter menos jovens para resolver os problemas tecnológicos do que você tem hoje. Então, a gente precisa pensar no letramento digital das gerações mais experientes ou dos nossos adultos de hoje, que serão os idosos dessa geração.
né? Se a gente continuar resistente a tudo isso, a gente vai ter um apagão tecnológico em cerca de 3 décadas. É muito pouco. Historicamente, não é nada, né? E se a gente pensar nas nossas idades aqui, todo mundo aqui, independente da idade, já viveu muita coisa na sua jornada, né? Às vezes, em 10 anos, quanta coisa aconteceu, né? Então, não é muito tempo histórico, né? E a gente, se fizer essa protelação de empurrar isso para depois, a gente vai ter um apagão tecnológico em pouco tempo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. Sim. E dentro da igreja, pastor, como é que o senhor vê a IA sendo aplicada assim, de uma forma prática, até para o pessoal que está assistindo ter uma noção de como eles podem utilizar no dia a dia da igreja? Enfim, o que o senhor teria a dizer sobre isso? Bom, dentro daquela perspectiva máxima ali sobre equilíbrio que a gente precisa utilizar as questões, né? Por exemplo, né, pensando nos pastores que nos acompanham aqui, ela amplia de maneira poderosa o teu acesso a diferentes versões bíblicas, né? Eu tenho uma Bíblia lá da SBB chamada Bíblia das Traduções. É uma Bíblia gigantesca, pesada, assim, e ela tem 5 traduções da Bíblia na mesma página. Então eu abro um versículo, eu consigo ver todas as traduções da Almeida que estão disponíveis naquela página. Legal. Antes, ela já é uma revolução tecnológica para mim, porque antes eu tinha que ficar com 3 ou 4 Bíblias abertas no mesmo texto para poder ver qual versão se encaixa melhor, pensando no público que eu vou pregar, né? Um público mais jovem, um público mais velho, qual é a versão que se encaixa. Então, veja, só uma Bíblia que condensou tudo isso já foi uma revolução tecnológica. E aí eu posso pedir dezenas de versões diferentes para eu conseguir ter isso na tela, né? Como concordância bíblica ou como uma ferramenta de exegese, se você fizer a alimentação correta, você consegue ter um conteúdo muito mais rico que você, humanamente, seria impossível trabalhar em algumas horas, né? E, falando como pastor, a gente não tem, infelizmente, um mês para preparar uma mensagem. Você tem que pregar toda semana, no mínimo, né? Às vezes é mais do que isso em uma semana. Então, se eu conseguir otimizar o meu trabalho, trazendo qualidade para aquilo que eu vou pensar, para aquilo que eu estou construindo, isso é uma vantagem, um ganho de tempo gigantesco. Então, esses caráteres são importantes considerar. Eu estou ganhando tempo e estou ganhando qualidade no que eu estou fazendo, olha, maravilha. Eu sou alguém de uma geração, eu estou ali no limiar entre a geração X e a geração Y, né? Mas como eu sou pastor de jovens, eu prefiro falar que eu sou um millennial de primeira geração, assim, né? Lá do começo. Então, assim, eu tenho problemas com as apresentações, né? Eu acho incrível as apresentações que a gente tem, mas eu tenho dificuldade em fazer algo legal. Então, eu preparo o conteúdo e, às vezes, gasto mais tempo tentando fazer uma apresentação legal do que gastando tempo preparando o conteúdo que eu quero passar, né? Então, alguns aplicativos desses, se eu pegar o meu PowerPoint branquinho lá, onde eu só escrevi, colei as imagens e fiz só aquele trabalho de uma geração mais iletrada digitalmente, né? Eu sei que eu estou falando com pastores que têm o mesmo problema que eu. Então, você pega alguns aplicativos de IA que transformam os teus slides a partir daquilo que você já fez. Então, né, pega lá, por exemplo, o Gama IA, pega lá, mantém o conteúdo que eu tenho aqui e só melhora o design deles. Pronto, consigo uma apresentação bem melhor da que eu tinha antes, sem gastar 5 horas, às vezes eu fico sem dormir, né? Às vezes eu fico horas e horas tentando e não consigo chegar num resultado que me agrade, né? Então, assim, usa as ferramentas para melhorar aquilo que você fez, né? Às vezes você precisa fazer uma postagem, alguma coisa, tem aplicativos que vão te ajudar também nisso, né? Se você não dispõe de uma equipe, né, preparada para isso dentro da sua igreja, o que ainda é a realidade da maior parte das igrejas do Brasil que nós temos, então por que não utilizar essas ferramentas para te ajudar até que, né, e eu profetizo, né, cada igreja vai ter uma equipe abençoada de mídia para poder ler, para que o pastor só se preocupe com a mensagem e todo o restante ali a equipe de criatividade da igreja possa ajudá-los. Mas até que esse dia chegue, essas ferramentas podem otimizar muito e melhorar também, né? Então, esses dois elementos, né, ganho de tempo e ganho de qualidade, ele é um ponto importante. Outra característica para a gente pensar se o que a gente está fazendo está no ponto certo ou se passou, é entender quem que leva a glória por aquilo que eu estou fazendo. É isso. Glorifica aquela pessoa que está falando, né? Porque, assim, infelizmente, a gente está vivendo uma era onde as pessoas seguem por likes. Né? Eu faço um trabalho legal de mídia e tudo mais, e isso está levando glória para quem?
para aquela pessoa, estou colocando o homem no centro de tudo isso, ou ainda é Cristo que está levando a glória por tudo isso, né? Verdade. E a gente também não pode perder a perspectiva de que cada like que você ganha numa postagem, ela tem a ver com uma vida. É alguém que clicou lá. Pessoa cansada. Né? Então, alguém apertou o botão lá para... Então, são almas, são vidas que estão lá. Algumas já são nossas, mas outras ainda têm que ser ganhas também. Então, considerar isso como um campo missionário possível é importante também dentro da nossa perspectiva. Né? Então, claro, a gente pode ficar horas aqui conversando sobre isso. Quando a gente gosta de um assunto, o podcast podia ter 4 horas de duração aí, mas eu acho que para introduzir o assunto, né? Para começar a discutir sobre isso, porque é uma questão que não vai se esgotar nesse tempo que a gente está tendo aqui, mas talvez leve à reflexão da nossa liderança com relação a isso, né? Sim. É que, na verdade, até com relação à igreja, né? O Gabriel falou. Nós temos, por exemplo, o nosso momento de avisos da nossa igreja, ele é todo construído em A. Isso otimiza o tempo do culto, porque senão, aquele modelo que nós já tivemos também, cada líder de departamento vem dar o seu aviso, ou cada pastor fala ali e fica naquela troca. Então, o que a gente fez? Resumiu, o Gabriel construiu um novo vídeo de avisos da semana. Então tá lá tudo com IA, bonitinho. Isso nos ajudou, otimizou o nosso tempo, organizou o nosso culto. Então, essa é uma forma positiva aí de também usar. Pastor, usa seu jovem e seu adolescente, né, pastor? Porque às vezes eu sou pastor também, sei que a gente fica um pouco receoso com o novo, mas de que forma? Investe na vida de um jovem e de um adolescente, né, pastor? Ajuda eu nessa mensagem. Não, isso é a câmera 3, né, que eu tenho que olhar aqui, né? Olha no olho do pastor. Então, olho no olho aqui, pastor. Olha, nós não temos a condição de abraçar todas as mudanças que a sociedade traz. A gente não tem tempo para isso, né? A nossa energia tem que ser direcionada para cuidar das ovelhas, para fazer o trabalho pastoral. Essa é a nossa missão. Então, muita coisa que para nós ela é algo inédito, que a gente nunca ouviu, siglas que a gente não conhece, coisas que a gente nunca ouviu. Teu adolescente, seu jovem, conhecem todas essas coisas. Eles estão muito mais preparados para lidar com esse mundo digitalizado que nós estamos inseridos do que muitas vezes nós. Então, qual que é a minha recomendação? Conselho, dica, aí fica à vontade, né? Utiliza as novas gerações para te ajudar nessa transição, né, entre uma igreja analógica para uma igreja também digital. Nós nunca deixaremos de ser físicos, né, mas também está presente nesse universo, né, nessa dimensão digital, toda nesse mundo digital. E também busque letramento, busque aprender mais a respeito dessas tecnologias, porque toda desconfiança que nós temos, geralmente ela está vinculada à questão de nós não conhecermos aquilo. Quando a gente começa a estudar, começa a conhecer, a gente vai desmistificar algumas coisas e vai tirar um pouco essa resistência que nós temos a essas ferramentas. Então, utilize as novas gerações e busque conhecimento nessa área também, que vai ser bênção para a sua igreja. Olha, eu quero o corte dessa fala do pastor aqui, porque é muito importante. Muito bom. Eu quero o corte e nós vamos compartilhar, porque são um recado muito importante para os pastores. Exatamente. A gente que trabalha com mídia, trabalha com comunicação, mas como também sou pastor, entendo os dois lados ali. Com certeza. Mas, pastor, uma outra questão. O pastor falou assim, algo interessante. Se concentra na mensagem que Deus colocou no seu coração e entrega a estratégia de comunicar para a igreja, de criar conteúdos lá, uma projeçãozinha, na mão da galera da sua igreja, da mídia. Eles vão te ajudar muito a enriquecer a sua mensagem. Hoje a oratória mudou, né, pastor? Mudou a forma de se comunicar. Bastante. Então, de repente, vai complementar aí a sua mensagem. Mas o senhor falou uma coisa que eu estou aqui guardando para falar sobre isso. O senhor falou... A inteligência artificial ela também erra. E isso é perigoso. Eu não uso muito o GPT, mas às vezes eu dou uma cutucada lá, porque eu já cheguei, inclusive, a discutir. É interessante porque ele me entregou um dado político, eu gosto de política, ele me entregou uma informação política muito ideológica e posicionada a esse governo atual, por exemplo. Entendi. E eu não concordei. Okay. Falei, não, opa, você está esquecendo disso. Sabe o que ele falou para mim? É verdade, Alexandre, muito bem pontuado.
Pô, olha que mal intencionado, eu não conseguia acreditar. Falei, poxa, agora a gente vai começar a desconfiar até da inteligência artificial que está se vendendo para governo X ou Y. Fala um pouquinho para mim sobre isso, pastor. Isso é fugindo um pouco do roteiro, me perdoe. Tudo bem, imagina. A gente pensa assim, não, mas a ferramenta ela é neutra, né? É nós que atribuímos, alimentamos. Mas ser neutra não quer dizer que ela não tem um viés. Então, isso é importante para o cristão entender que, como ela se alimenta de dados que estão aí circulando na internet, varia muito. Então, assim, quem está na crista da onda em termos de informação naquele momento que você está pesquisando, né? Essas informações chegam quando você vai pegar os dados, faz uma busca na internet para pesquisar isso. Ela não tira de algum livro que está em algum lugar lá, ela busca dos dados disponíveis. Se o governo atual tem uma presença digital maior do que outro posicionamento político, é natural que quando puxa os dados, ela consiga extrair dados vinculados a uma visão específica de realidade. Então, essa é uma outra questão importante, né? Quando a gente abre mão de estar posicionado nas redes sociais, a gente esvazia o nosso conteúdo desse ambiente. Então, assim, não vamos, digital, internet, deixa para lá, né? Então, assim, se a gente não ocupa esse espaço, essa arena, né, aí a gente sai do campo espiritual para chegar no campo do embate social, político e tudo mais, esse espaço também é uma arena de discussão. Né? Lembra do Areópago em que Paulo pregou lá em Atos capítulo 17 diante dos gregos, né, falando a respeito da fé dele para uma série de gentios que acreditavam na filosofia, no gnosticismo e em outras coisas, né? Ele chegou lá para falar a respeito da fé dele em Jesus Cristo, né? E foi ouvido por alguns, ridicularizado por outros, mas eu amo, esse é um dos textos prediletos que eu tenho na palavra, é esse discurso, porque mostra como nós devemos nos posicionar diante da sociedade, né? Então, assim, oportunidades têm que ser aproveitadas com sabedoria, e esse é um detalhe importante sobre isso, né? Todo mundo tem oportunidade de falar agora, né? A internet deu um microfone para cada um, todo mundo pode falar o que quiser. Por enquanto. Por enquanto, sim. Vamos ficar no presente. Perdão. Estamos em 2025. Em 2025 até setembro, quando a gente grava, dá para fazer isso, né? Mas, enfim, todo mundo pode falar literalmente o que quiser, né? Claro, vai ter que arcar com as consequências do que falar também. Mas, sim, eu tenho liberdade para falar o meu pensamento, né, até certo ponto. Mas pensando em oportunidades com sabedoria, eu vejo que muitos cristãos não têm sabedoria na hora de se posicionar também em redes sociais. Sabe por quê? A gente não entendeu ainda, a gente não mudou a nossa mentalidade do ambiente eclesiástico físico para o universo digital. Então a gente fala a mesma coisa que há décadas atrás a gente falava para aquele nosso grupo dentro da nossa igreja local no culto de domingo, só eles ouviam o que a gente falava, e agora a gente fala para o mundo todo, pensando que a gente ainda está falando para aquele grupo de 80, 100, 200 pessoas no culto de domingo. E quando a gente fala, a gente é ouvido por qualquer pessoa que queira nos ouvir. Algumas bem intencionadas vão receber, né, da parte de Deus, aquilo que você está falando, outras mal intencionadas vão deturpar o que você falou. Sim. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente fala, como a gente fala, né, porque isso geralmente não é usado contra nós, né? Então, assim, concentrar nas questões corretas, né? Entender que a minha missão principal, né, que eu falei no evento, né, o pessoal gostou bastante lá, né? A gente não foi chamado como cristãos a ganhar os debates sobre religião, sobre tudo mais, né? Foi chamado para fazer discípulos, ganhar almas. Essa é a nossa primeira missão. Tem outras importantes, né? Como eu falei, né? Nós estamos numa arena da sociedade, onde nós também nos posicionamos a partir dos nossos princípios, e nós temos que ser ouvidos também, porque, teoricamente, todos os grupos da sociedade precisam ser ouvidos, né? Então, esse é um outro campo de embate, né? Mas essa questão ela é importante. O que mais tem alimentado a internet hoje? Quais são as notícias que mais aparecem lá? Essas é que vão apresentar um certo viés de configuração das inteligências artificiais quando você fizer pesquisas direcionadas, né? E isso vai ser sempre algo comum em sociedades que tendem a serem polarizadas, né? Entre dois polos políticos, por exemplo, né? Sim. E dentro disso, pastor, agora voltando ainda para a igreja, eticamente falando, como é que a igreja pode se relacionar com a IA, na visão do senhor, dentro do conhecimento que o senhor tem, e também de tudo que o senhor tem, né, estudado aí e dentro da teologia, né?
que o senhor acha sobre a ética dentro da igreja com IA? Bom, o ponto principal para mim dentro disso é não manipular a emoção das pessoas usando inteligência artificial, tá? Primeira coisa. E assim, isso, vocês que têm mais autoridade do que eu para falar sobre isso, é fácil fazer isso se você quiser. Né? Então, aí eu vou de questão de honestidade, né? Sim. Assim, que ministério é esse que tenta manipular as pessoas ou fazer aquilo que está todo mundo fazendo para dar certo? Esse é um parâmetro muito complicado para mim, né? Vamos copiar o que os outros estão fazendo, né? E assim, eu sou daqueles que falam assim, olha, bebe das fontes, se inspira no que está funcionando, vai ver, mas às vezes o que você quer implementar não é a mesma coisa, a visão é diferente. E aí muitos embates da nova geração com os pastores vêm disso. Pastor, olha, eu fui lá, vi na internet tal ministério lá que está fazendo isso, está bombando. E aí você quer implementar a mesma coisa na tua igreja, a visão é outra. Às vezes falta o propósito, né? Então assim, qual é a razão para você querer bombar? Sim. Né? Qual é a tua razão para querer ter 1 milhão de inscritos no seu canal do YouTube? Para que você quer isso? Tem que sondar o coração para entender qual é o propósito. Né? Eu converso muito com pastores, né, até de outras denominações, nos lugares onde eu tenho caminhado, e muitas vezes a gente vê isso, olha, traz fulano porque ele tem lá 12 milhões de seguidores. Mas e o conteúdo? Não, depois você traz um outro que tem menos, mas que vai dar um conteúdo bom, teológico, mas esse aí vai arrastar as pessoas. Então assim, a gente está tentando fazer o quê? A gente está levando o evangelho e está manipulando a emoção das pessoas. Então, acho que esse é um primeiro ponto importante para a gente ver os limites éticos de tudo isso. Segundo ponto também é preservar a identidade das pessoas também, privacidade, todas essas questões. Inteligência artificial, ela te faz uma devassa em muitas coisas, né? Então, assim, o que eu estou fazendo está expondo algumas pessoas, está fazendo alguma coisa diferente? A gente precisa pensar um pouco sobre isso também. Manter a privacidade das pessoas também é um limite. Você perguntou a respeito de ética, né? Eu acho que é um limite ético importante, né? O que eu estou fazendo está, de certa forma, expondo pessoas e tudo mais. E, para não ficar estendendo muito aqui, transparência. Né? As pessoas precisam saber o que você está fazendo com IA. Eu acho que é justo que as pessoas saibam. Sim, né? sim. Eu acho que é honestidade. Fala, olha, esse nosso recado aqui a gente faz com inteligência artificial. Sim. Essa legenda aqui a gente fez com inteligência artificial. Né? Essa apresentação que a gente fez aqui foi baseada, entende? Então as pessoas têm o direito de saber a respeito dessas coisas, né? E se eu penso em transparência, isso me ajuda a não fazer coisas que eu já sei que não deveria fazer. Né? Se eu entender que eu preciso, por princípio, explicar para as pessoas onde eu estou usando essa ferramenta, pô, eu não posso chegar na igreja e falar, olha, essa mensagem que você vai ler agora foi 100% feita com inteligência artificial. Aí não dá, né? Esse louvor que você vai ouvir agora, o ministro, antes de começar, vamos cantar agora uma música composta pelo... Não irmão Iá, o irmão Iá. Não vou falar especificamente quais são aquelas que fazem de música para ninguém procurar. Vou fazer propaganda aqui, né? Mas eu vou usar IA para fazer as canções. Sim. Teve um exemplo que fizeram na Alemanha, acho que foi ano passado, 2023, agora eu não lembro ao certo, mas havia uma igreja dessas históricas reformadas, isso é bem interessante a gente pontuar. Haviam poucos membros, uma igreja histórica, a gente está vivendo algo muito difícil nos países reformados com relação a essa questão, né? Sim. Aqueles que ganharam nações para Jesus hoje estão precisando ser reevangelizados, né? Grandes avivamentos aconteceram em lugares onde hoje 3% da população, 100 anos depois, você tem 3% de cristãos em países que foram varridos por avivamentos ali no século XVIII, século XIX, né? Então, uma igreja histórica na Alemanha, poucos membros, fizeram um teste lá, uma programação totalmente feita por IA. Fizeram a pregação por IA e avisaram todo mundo, sabia que ia ser assim, né? Colocaram um avatar para pregar a mensagem feita por IA, compuseram todas as músicas por IA e fizeram um culto todo de IA, né? E de 3 pessoas, tinha 400 pessoas na igreja. Assim, foram lá para ver o que ia aparecer, talvez por curiosidade, né? Mas, assim, provaram que é possível você fazer a programação inteira, do começo ao final, sem você ter que envolver nada humano, digamos assim, Uma né? pessoa só faz tudo isso, pastor. Você tendo a ferramenta, né? Claro, assim, a gente não tem legislação, é tão novo que a gente não tem legislação, né? Eu também, assim, por exemplo, a gente não sabe se legalmente o ato de você escrever um prompt
né, um prompt elaborado que vai gerar um resultado perfeito, muito bom e tal, se isso já não é alguma coisa, vai ser considerado legalmente depois como um ato criativo. Falar, eu não fiz, mas eu pedi para fazer a música, entendeu? A gente ainda não tem legislação, é algo tão novo que a gente não criou leis ainda que regulamentem esse tipo de coisa. É muito opinativo, né? Eu não posso dizer ainda, pô, você está fazendo um plágio de outra coisa? É plágio, não é? Vai virar autoral do nada? Então, eu posso dizer que isso é meu porque eu fiz um prompt, escrevi uma frase, ó, faz isso para mim, ele fez, isso é meu, é de quem? É da empresa que gerencia a inteligência artificial. Ainda é terra de ninguém, né? Ainda é uma terra de ninguém. Por isso que a gente está nesse campo aqui de opinar a respeito disso, porque é algo tão novo e para um historiador isso é terrível. Sim. Eu não tenho nenhum paralelo histórico assim recente para dizer algo que mudou tão rápido, né? As mudanças tecnológicas levam tempo, você assimila, né? E só, bom, posso falar mais uma coisa na câmera 3 ali para os pastores que Manda são... recado no olho. Pastores que são resistentes à questão do uso da tecnologia, né? Vamos para a palavra, então, porque Paulo, no século I, ele usou a principal tecnologia da época dele para transmitir a mensagem, que eram as cartas. Então, nós temos cartas de Paulo, que ele escreveu de um lugar e chegaram em outro lugar, né? Algumas ele estava preso, então se ele não pudesse escrever as cartas, não, as cartas é uma tecnologia muito nova, eu não quero, imagina, vou usar isso, eu tenho que estar presencialmente lá para poder pregar. Com as cartas, chegou até nós, 2000 anos depois, nós temos acesso ao uso de uma tecnologia, né, que está na nossa Bíblia, né? Pegue depois, vamos avançar um pouquinho para o século XVI, nós temos, por exemplo, a prensa de Gutenberg. A Reforma Protestante não seria o que foi se não tivesse a capacidade de imprimir as Bíblias nas línguas ou espalhar as ideias da Reforma a partir de impressão de folhetos, de manuscritos que percorreram toda a Europa e incendiaram o mundo conhecido no século XVI. Né? Se Lutero, não, é uma tecnologia muito nova, e realmente era, né? É quase concomitante ali à Reforma Protestante. Não vamos usar isso daqui porque a gente não sabe se vai ser bom ou não, talvez a Reforma nem tivesse acontecido. Então, vamos utilizar de maneira equilibrada, de maneira sábia. Nós temos a sabedoria, né, do tempo de vida, os jovens têm a força criativa para gerar o conteúdo. Vamos unir essas duas potências para fazer uma nova revolução na nossa geração. Legal. Ficou bom esse corte? Ficou fantástico, ficou fantástico. É mais Pegou um o que William. nós vamos usar. O William já está ali já selecionando. E Paulo, na verdade, ele é uma grande referência de estratégia de pregar o evangelho. Com A certeza. gente precisa entender que o I de hoje também é tecnológico e digital. Exato. O versículo que está em 1 Coríntios 9, 22, que ele diz: fiz-me tudo para com todos, para por meio de todos para por todos os meios salvar alguns. É uma grande estratégia que ele tinha, que ele tentava alcançar de todos os meios para salvar todos, né? Então, é uma referência. Hoje, se Paulo fosse vivo, estivesse aqui, ele com certeza seria ali um ativo nas redes sociais, né? Sim. Olha só, eu tenho 3 princípios para vocês e o terceiro vai te surpreender. Clica aqui para você assistir esses princípios. Com certeza. Basicamente isso. O senhor... Você quer falar? Não, por favor, por favor. O senhor mencionou aquela hora a questão da nova geração e até puxando um pouquinho daquela conversa inicial que a gente falou de mídia, né, de trabalhar isso dentro da igreja, o senhor falou mais voltado para pastores, né? Hoje a gente trabalha aqui no Conselho Nacional com IA, a gente trabalha na igreja local também, né? Nós fazemos várias ações, vídeo de aviso igual o pastor Alexandre mencionou. Como é que o senhor olha para o jovem hoje? Como é que o senhor prepararia ele para receber isso, né? Assim, o senhor provavelmente tem uma equipe de mídia na igreja, né? Sim. Quais seriam ali a instrução que o senhor passaria para eles nesse sentido? Bom, o primeiro ponto, o mais importante é entender que o mundo virtual é um campo missionário dessa geração. Então, assim, eu não estou simplesmente... O que eu estou fazendo nas redes sociais não é só para ganhar o like, eu tenho que ter um propósito missional por trás disso. É um campo missionário gigantesco, é do tamanho do mundo todo, né? Isso os reformadores não tinham nem ideia de que um dia a gente teria algo tão poderoso nas nossas mãos. Você pode alcançar alguém na China, alguém na Rússia, alguém, sei lá, em Israel, em algum lugar distante do mundo, sem você estar lá fisicamente. É algo inimaginável pela igreja ao longo de 19 séculos de existência. Então, assim, esse é um ponto. O que você faz na rede social é o seu campo missionário também. Então, assim, o que você tem feito nas redes sociais, o uso que você faz de IA,
refletem esse propósito missional da tua utilização? Eu acho que muitas vezes só essa reflexão já faria com que a gente repensasse muita coisa que a gente posta, que a gente compartilha, porque assim, não há de separação entre a sua vida física da virtual. Né? Matrix antecipou isso com 20 anos de existência. Né? Então, assim, o que você faz na rede, as pessoas veem você fazendo no virtual, refletem a imagem que elas têm de você no físico. É verdade. Então, o que eu estou postando está contribuindo com a ideia de que eu sou um missionário nas redes sociais ou não? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo, que eu acho que é tão importante quanto, é ensinar o pensamento crítico para a nova geração. O que você está consumindo, como que eu vou julgar se isso é bom ou se é ruim? Né? Se eu não tenho base bíblica, teológica, né, eu vou ficar perdido. Eu chamo que o que você tem acesso na internet é uma tsunami de informações. Todos nós estamos soterrados de informação. Você não consegue assimilar, é muita coisa. É mais do que qualquer ser humano consiga... nosso cérebro não tem a capacidade de assimilar tão rápido o universo de informações que a gente está inserido. Você abre a sua aba ali, vai aparecer um monte de coisa, e se a gente não tomar cuidado, a gente começa a utilizar isso que a gente lê como verdade. Sim. E isso não é verdade. Isso é opinião de alguém, isso é outra coisa. Então, eu preciso criar um pensamento crítico para que eu possa ter essa perspectiva de, não, isso aqui está errado. Não, isso aqui não é verdade. É por isso que eu faço, às vezes é até chato, né? Eu vou pregar alguma coisa, eu falo, vamos ver o dado aqui do censo do IBGE de 2022, olha a pesquisa sobre os retratos da leitura do brasileiro em 2024, tá? Porque senão é o que eu acho. Sim, é verdade. O que eu acho é válido, eu posso falar, desde que eu fale, essa é a minha opinião sobre isso. Agora, outra coisa é o dado físico, olha, isso é realidade, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? As fake news que inundam os nossos WhatsApps e feeds de Instagram, TikTok e tudo mais, eu preciso dar ferramentas para que a nova geração consiga lidar com isso. Porque senão ela vai ser levada para um lado, para o outro. Aparece um movimento modinha aí na internet e ela vai achar que aquele é o evangelho verdadeiro e não aquele que é pregado na sua igreja. E todo ano só aparece um, né? Esse aqui investiu 1 milhão lá em tráfego pago, claro, ele vai bombar e todo mundo vai chegar, vai receber aquele movimento, aquela conferência, aquele evento. Alguns ministérios já entenderam como o algoritmo funciona. Então, eles oferecem para o internauta, né? A palavra velha é essa, né? Eu falo muita coisa que denuncia a minha idade. 2010. Né? Tá muito velho isso, né? Então, a pessoa, né, o ouvinte ali, aquele que está assistindo aquele conteúdo, ele já recebe algo formatado para ele. Eu já vi, assim, alguns ministérios mudaram radicalmente a paleta de cores do que está oferecendo, a fonte ficou mais adolescente, é mais colorida, é mais neon. Estratégia de entrega. Por quê? Porque assim, já alcançamos os jovens adultos que a gente queria. Agora, o que eu tenho que alcançar? Os adolescentes. Sim. Então, é um rebranding das marcas, né? Mesmo. Como se a igreja tivesse essa perspectiva de marca. Né? Então, assim, só que aí eu não estou contente só em resolver o problema da minha comunidade. Eu quero alcançar a todos. Como se a gente precisasse também repregar o evangelho para todo crente. Agora, o nosso jovem adolescente não tem essa percepção. Se para ele você está recebendo muito uma mesma coisa, aquilo eleva o grau de importância. É mais importante porque toda hora está aparecendo para mim. E a gente esquece que isso é só uma estratégia de marketing para fazer entregar aquele conteúdo. Por trás disso tem milhões de reais sendo investidos muitas vezes em propaganda para que chegue em cada celular ali e a pessoa, não, eu tenho que ir para tal lugar. Eu tenho que ir para esse negócio, porque aqui todo mundo está fazendo isso, entende? Então, assim, e aí você acaba desvalorizando o trabalho que é feito na sua igreja local. Sim. Que é aquele pastor que conhece seu nome, que sabe quem você é, que te acompanha desde que você era criança. Que ora por você. Que sofre quando a tua família está sofrendo. E aí você prefere se rebelar contra isso para abraçar um ministério no qual você é só mais um algoritmo lá que foi alcançado por uma estratégia de marketing de tráfego pago. É verdade. E as redes sociais, nós até falamos sobre isso porque nós demos um workshop no GFQ sobre comunicação para a juventude e eu levei um dado falando que a média de tela, pastor, por pessoa é de 14 horas por dia. Tempo. Isso é um absurdo, 14 tá horas fundido, por né? dia. Tá então, as pessoas, como o senhor falou, que não têm base em conhecimento, não têm o senso crítico, eles acabam recebendo informações, formam um padrão,
acabam ficando alienados àquele padrão que eles estão e acham que aquilo é a defesa da vida deles e eles têm que seguir. É isso aqui que é o certo para mim. Então, de fato, a base e o senso crítico fazem toda a diferença nessa hora. Então, e eu vejo que a gente não está municiando as novas gerações para ter essa percepção crítica da realidade, né? E o algoritmo faz isso, ele vai te entregando só o que você consome. E aí você se fecha, a bolha, né? Sim. Você se fecha numa bolha, por quê? Porque você está recebendo conteúdo que vai alimentando aquela visão e eu perco a capacidade de olhar para o outro lado, para o contraditório, para aquilo que eu não gosto. Por que ele é desse jeito? Por que pensa desse jeito, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa questão, né? Até porque nós falamos nesse dia desse treinamento do workshop que nós demos, nós perguntamos quantos, tinham várias pessoas lá, quantos de vocês são ativos na rede social? Quantos se posicionam? Se vocês são líderes jovens e adolescentes e não são ativos nas redes sociais, a geração mais conectada está se desconectando do próprio líder. Sim. E aí que mora o perigo, porque vem outros líderes e acabam... eles não estão deixando de ser discipulados, eles estão sendo discipulados por alguém que não é você, porque eles passam mais tempo com essa outra pessoa nas redes sociais do que você no seu discipulado. Então, nós precisamos ocupar o espaço que é nosso, de conexão com os nossos jovens e adolescentes. Eu preciso encerrar. Meu Deus, já? Já. Pastor... Para mim começou faz 10 minutos. Esse assunto é fantástico, embora a gente sempre... É porque ele abre para várias outras abas, né? Sim, Mas, pastor, muito obrigado pela sua participação. Foi muito importante. Tenho certeza que edificou aí e ajudou a todos os pastores, a galera da igreja, os jovens e adolescentes a entenderem um pouco mais sobre a importância do trato correto, de lidar de forma correta com a IA. Então, nesse momento, eu queria pedir que o senhor mandasse aí um abraço, ou se quiser dar um recadinho final aí, fique à vontade. Aquele recadinho Esse especial. É o momento. Vamos lá, então. Para fechar tudo isso, né? Claro que a gente só abriu uma introdução e a gente poderia ficar horas aqui conversando sobre isso, né? Então, tentei conversar um pouco dos dois lados, né? Pensando como pastor, mas também como aquele que lida diariamente aí com jovens e adolescentes Brasil afora, para pensar que independente do teu papel nas redes sociais, independente da importância que cada vez mais esse universo virtual ele terá, a gente não pode esquecer do que o João escreveu no primeiro capítulo do seu evangelho, que o verbo ele se fez carne. E isso para mim é fundamental. Porque, assim, independente do teu papel nas redes sociais, o evangelho nunca vai ser virtual. Se não precisasse ter alguém físico, Jesus não precisaria ter encarnado e caminhado entre nós para sofrer tudo o que sofreu. Poderia ter mandado um anjo entregar uma mensagem, mais um profeta chegar e dizer, assim diz o Senhor. No Antigo Testamento você tem vários profetas que falam em nome de Deus. Sim. Mas no Novo Testamento nós temos um Deus que se faz carne para tocar, abraçar, sorrir com aqueles que sorriem, chorar com os que choram. Esse é o nosso papel e nunca vai deixar de ser. Então, a rede social, inteligência artificial, todas essas ferramentas são apenas instrumentos para nos fazerem chegar até as pessoas que precisam. As pessoas precisam ser ganhas para Jesus, elas precisam receber o teu abraço, você precisa continuar sendo os braços, as pernas, os ouvidos, a boca de Cristo na terra para levar o evangelho que edifica, transforma e salva. É isso, Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, pastor. Eu queria agradecer aqui, Gabriel, participou conosco aqui desse episódio do podcast. Quem sabe primeiro de muitos aí, se Deus quiser. Amém, tamo junto, vamos falar mais. Tá aprovado, pastor? Mandou muito bem, parabenizar aí, tá liberado aí para continuar aí, aprovado. Então, show de bola. Tamo junto. Vai mandar um beijo pra Xuxa ou só pra esposa? Dá um beijo, um abraço pra minha esposa que tá ali atrás da câmera. E também pra minha mãe, ela vai ver isso daí. Um abraço, mãe, Deus abençoe. A senhora sempre acreditou em mim, sempre orou por mim e tô aqui hoje. Que lindo, hein? Tamo junto. Aí sim, Deus abençoe. É nóis. Galera, Deus abençoe muito vocês. A semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. Paz seja convosco. Deus abençoe.